Olá, boa tarde, tudo bem? Vamos dar início, né, ao nosso segundo momento deste evento alusivo aos 10 anos do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Estadual do Piauí. Inicialmente, dar uma boa tarde, né, para a professora Maria da Glória Bordini. Boa tarde, professora. Boa tarde a todos e a vocês especialmente. Boa tarde, professor Juan. Boa tarde, muito obrigado a todos por estarem aqui, é um prazer poder dividir esse tempo tanto com o professor Daniel, tanto com a professora Glória Bordini. Bem, é uma satisfação, professora, é uma honra do nosso programa recebê-la para conversar sobre um tema tão importante como esse, acervos literários e memória cultural, né, que contempla o nosso programa, né, a nossa área, uma linha específica, inclusive, do nosso programa de pós-graduação em letras, e, assim, é uma honra, uma satisfação imensa poder ouvir essa conferência aliás, da pioneira, né, desses estudos de acervos literários, neste bate-bola com a gente, né, compartilhar um pouco da sua experiência e responder perguntas que, com certeza, professores e alunos vão estar aí com muita vontade e sede de tirar, né? Tirar algumas dúvidas com a senhora, a gente levar isso num bate-papo, certo? Então, a gente vai dividir essa conferência, esse momento, em 3 blocos. O primeiro bloco, vou fazer uma apresentação da professora. No segundo bloco, a gente passa a fala para a conferência, né, da professora, e depois a gente passa para as perguntas que vão ser coordenadas pelo professor Juan. Então, a nossa estrela da tarde, ela é pioneira no trabalho em acervo literário, professora doutora Maria da Glória Bordini, ela é professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ex-professora titular do Programa de Pós-Graduação em Letras da PUC, do Rio Grande do Sul, onde coordenou o Centro de Memória Literária, atualmente extinto, que reunia acervos de 10 escritores sul-rio-grandenses, e organizou 5 edições dos Encontros Nacionais de Acervos Literários Brasileiros. Edita, juntamente com a professora Regina Zilberman, o Nelson Vieira, Luiz Fernando Valente e Fernanda Veríssimo, desde 1921, a revista binacional Brasil-Brasil, revista de literatura brasileira, publicada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pela Brown University, e Estados Unidos, né, e pela Associação Cultural Acervo Literário de Érico Veríssimo. É pesquisadora 2 do CNPq, publicou Fenomenologia e Teoria Literária pela EDUSP, Poesia Infantil pela Ática, Criação Literária em Érico Veríssimo pela LPM, Tempo e o Vento, História, Invenção e Metamorfose, com a professora Regina Zilberman, pela EDPUC do Rio Grande do Sul, Caderno de Pauta Simples, Érico Veríssimo e a Crítica Literária, pelo IEL do Rio Grande do Sul. Olha, gente, eu reduzi de uma síntese da biografia dela, tá? As Pedras e o Ar, primárias, Teoria e História da Literatura, também com a professora Regina Zilberman, a professora Maria Eunice Moreira e a professora Maria Luísa Ritzel Médios, pela editora da Universidade Federal de Minas Gerais, A Poética da Cidade em Érico Veríssimo, pela Macunaíma, além de traduções e artigos sobre literatura e em livros, né, e em periódicos nacionais e estrangeiros. Atualmente, desenvolve pesquisa da atuação político-cultural de Érico Veríssimo, da União Pan-Americana, através de matéria documental inédita existente no acervo literário do Érico Veríssimo. Então, vejam que nós temos uma figura de suma importância e uma honra para nós ouvir essa experiência toda, né, com o trato nos acervos literários e memória cultural. Então, professora, chega de fala aqui que todos querem ouvi-la. A fala é sua, professora. Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite da Universidade Estadual do Piauí e celebrar os 10 anos do programa de pós-graduação de vocês. Né? Eu espero contribuir com algumas ideias até para ampliar a pesquisa que vocês fazem na área de literatura. E também mostrar que o acervo literário não é apenas um repositório de dados sobre literatura, mas que ele vai mais além.
Eu quero também agradecer especialmente o Daniel, que foi meu ex-orientando e que me fez conhecer a literatura do século XIX, uma parte do século XX, do Piauí, com uma pesquisa de fato impressionante. Eu considero ainda, Daniel, o teu trabalho um trabalho realmente de peso. E quero me congratular contigo por teres conseguido fazê-lo. Obrigado. Bem, eu hoje vou falar sobre os acervos literários, né, e a questão da memória cultural, porque acho que é mais amplo, né, do que simplesmente falar só sobre literatura. Em primeiro lugar, eu queria dizer que os acervos literários são instituições memoriais, essa é a primeira questão, porque eles reúnem vestígios de um passado na perspectiva de uma vida que pode conter muitas outras vidas, como todos nós, na verdade. No caso da literatura, eles propiciam elementos não só sobre autores e obras, como a gente pode esperar, mas igualmente para a reconstituição do panorama cultural de uma ou várias épocas. Desdobram-se ao redor de um ou mais escritores, com revelações seguidamente inéditas sobre fases da sua história pessoal e criativa, tanto quanto sobre a produção e consumo de suas obras ficcionais ou não. Os acervos detêm a posse e, consequência também, a circulação dos suportes em que os traços de vidas e de livros, de relacionamentos interpessoais com outros escritores, com seus agentes e editores, com o mercado e com seus leitores, se tornam materiais e tangíveis. O acesso aos documentos e objetos que compreendem nem sempre é aberto, como toda informação devia ser. Há proprietários e guardiões zelosos que, seja para preservar a sua materialidade de possíveis danos, seja por razões mais egoístas, não permitem a consulta nem a especialistas. O Daniel sabe bem disso. Outros há, porém, que generosamente facultam livre acesso, desde que supervisionado, evidentemente, para evitar eventuais danos. Por essa característica ambivalente de abertura e de fechamento, os acervos literários representam uma área específica do campo literário, que se encontra numa posição subordinada ao campo de poder do mesmo, sendo esse o espaço das relações de força cujos agentes ou instituições possuem o capital necessário para garantirem posições dominantes, econômica ou culturalmente, como concebe Pierre Bourdieu. Criar, industrializar, comerciar e divulgar e também adquirir e ou ler obras literárias envolve uma miríade de aspectos e estágios cuja persistência na história, seja do livro ou da literatura ou da cultura, pode estar a cargo de um acervo, o que, de certo modo, configura sua importância para a cultura letrada de um país. A dependência ou a autonomia relativa do campo literário no interior do seu próprio campo de poder emerge em processos históricos que são complexos e em que se alternam os momentos de subserviência àqueles que têm em mãos o capital simbólico por sua posição na sociedade e que hoje em dia seriam os editores nos regimes democráticos, e irrupções de independência nos movimentos da arte pela arte ou das vanguardas
em que o interesse pela retribuição monetária ou até por reconhecimento é substituído por posições de oposição ao status quo. Nessa alternância, o surgimento de instituições de guarda ou de preservação das obras literárias ou de histórias de vidas a elas associadas remonta talvez a... Eu vou me distanciar muito agora do presente. A Biblioteca de Alexandria, que foi fundada por Ptolomeu II no século III a.C., e cuja ambição era adquirir cada um dos manuscritos produzidos no mundo conhecido, catalogá-los e comentá-los. Embora as versões de que teria sido destruída acidentalmente por um incêndio determinado por Júlio César ou a mando do califa As já tenham sido desautorizadas, a biblioteca ficou no imaginário ocidental como grande repositório do saber antigo, em boa parte perdido e lastimado, gerando a noção de que a civilização moderna deveria preocupar-se com sua memória cultural para não seguir pelo mesmo caminho, o do esquecimento. A criação das grandes bibliotecas nacionais a partir do século XVIII, com a tarefa de conservar e controlar o patrimônio bibliográfico produzido nos nascentes estados-nação, determinou gradativamente a formação de arquivos para depósito de documentos legais e históricos e de coleções privadas que não podiam ser considerados manuscritos, incunábulos ou livros, com uma seção de acesso restrito, com o fim principal de preservação destinada ao uso de especialistas. De seções de bibliotecas, como ainda hoje se encontram em quase todos os países, os arquivos passaram a instituições independentes, quando razões políticas ou científicas requereram espaços mais amplos e divisão interna para fins organizacionais. Os chamados arquivos nacionais, depositários dos documentos administrativos do Estado, os arquivos históricos ou históricos geográficos, desenvolvidos por historiadores e naturalistas desde o século XIX, foram adquirindo estatuto de órgãos de guarda regulamentados e submetidos a métodos de racionalização, sob gerências que, antes amadoras, no século XX, tornaram-se especializadas na figura do arquivista. Distinguido do bibliotecário por habilidades específicas na classificação, arquivamento e restituição dos documentos neles encerrados. Já a denominação acervo literário vem de um desejo de distinguir as instituições que abrigam documentos de escritores da imagem associada a arquivos, que, em geral, especialmente no Brasil, são encarados como imobilistas, muitas vezes também deteriorados. Eu diria que no Brasil, por um descaso geral com a cultura que nos aflige há muitos anos, na verdade, há séculos. E eles, em geral, esses arquivos, né, eles são submetidos àquela autoritária personagem que o Derrida chamou de arconte, e que regula o acesso à documentação arquivada. Bom, com o avanço das pesquisas documentais mundo afora, nos diversos campos das ciências humanas na segunda metade do século XX, coleções voltadas à vida e à oficina do escritor começaram, com um certo atraso, a receber uma atenção que antes não lhes era conferida. Afinal, os estudos literários dos anos 1950, 60 em diante
haviam se dirigido para o texto em si, em sua imanência, e só por volta dos anos 70 e mais nos 80, com o advento do pós-estruturalismo e com o desenvolvimento da crítica genética na França, os processos de criação literária vieram à frente da cena da pesquisa em letras. Mais adiante, a vigência dos estudos culturais, que ultrapassam as fronteiras da literatura, para, a partir dela, investigar inter-relações com a sociedade de classes, com a educação operária, como na escola de Birmingham, e a ascensão de minorias, com seu combate a discriminações, ampliaram as suas possibilidades e beneficiaram o resgate de obras de escritoras ignoradas, o surgimento de estudos afro-brasileiros e estudos de gênero, inclusive os estudos pós-coloniais, interessados nos processos de dominação e emancipação de povos colonizados. Tudo isso trouxe novas abordagens para a realidade dos acervos. No Brasil, já na metade do século XX, havia arquivos literários estabelecidos, como os da Fundação Casa de Rui Barbosa, que é de 1928, cujo arquivo Museu de Literatura Brasileira data de 1972, ou os da Fundação Joaquim Nabuco, de 1949, e do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, né, fundado em 1962, para mencionar os órgãos de maior tradição na guarda de documentos, ao lado, evidentemente, da Biblioteca Nacional, né, que todos conhecem. Notem que a instituição Arquivo Literário já se inseria, como ainda o faz, numa sub-área do campo literário e, por sua vez, do campo cultural, tentando ocupar uma posição de prestígio que ainda não lhe era conferida. Com a implantação de acervos propriamente literários, o cenário foi se modificando, em especial quando os documentos de escritores começaram a receber o tratamento acadêmico próprio das humanidades e principalmente das letras. Daí a pesquisa literária de documentos passou a se expandir, de modo que hoje existem acervos de escritores, alguns ainda chamados de arquivos, em diversos estados da federação, ativos e produtivos, e em pé de igualdade com seus congêneres no exterior, que tem tradição em geral mais remota. A formação e a disseminação gradativa de arquivos e ou acervos dedicados à literatura não se desenvolveu sem conflitos entre o campo literário e outros campos, com suas lógicas próprias. Em primeiro lugar, no campo biblioteconômico, as bibliotecas e seus arquivos tinham como parte sua a preservação de documentos, seguras de deter a melhor abordagem e a melhor tecnologia para essa tarefa. Em segundo lugar, no campo burocrático, o Estado, como custódio da memória documental, não via relevância em atribuir verbas para a criação e manutenção de acervos de arquivos tão especializados. Por outro lado, no interior do campo literário, os estudiosos de literatura, mais voltados para o texto, abriam outra espécie de disputa. Bastavam-lhe as obras. Considerar etapas precedentes e posteriores ao texto parecia-lhes desviar o prazer deste. Como pondera um crítico inglês, Jackowski, eu vou citar, nosso fascínio pelos manuscritos de um autor e pelo desenvolvimento de seus textos é um fenômeno relativamente recente, que, embora tenha começado no século XIX, isso na Inglaterra, né, acelerou-se como ortodoxia só nos últimos 50 anos. Para uma sensibilidade pré-século XX, ou, na verdade, até hoje, em muitos países do mundo, os manuscritos de um autor são considerados de pequeno interesse,
porque tudo o que de fato importa é o que o escritor finalmente escolhe publicar. Isso ele diz em 2011, notem bem. O avanço dos estudos literários, para além do texto, e a necessidade crescente de divisão de tarefas, implícita no modelo de sociedade atual, em que nichos especializados de produção e consumo surgem como indispensáveis para a sobrevivência de um mercado cada vez mais competitivo, levaram à setorização da pesquisa também no campo literário. O advento de investigações multi- ou transdisciplinares, ultrapassando as divisões tradicionais, aquelas da teoria, crítica, história, sociologia e comparatismo literários, trouxe intersecções produtivas com outros campos, como os da psicanálise, o da filosofia, o da antropologia, o das várias artes, além dos mencionados estudos culturais e pós-coloniais. Isso tornou a presença da memória materializada nos documentos como algo que não poderia ser diminuído. Memória acarreta dimensões subjetivas e coletivas, com repercussões em várias áreas disciplinares, mas ela requer traços materiais que permitam a recuperação do passado, remoto ou recente. É nesse momento de valorização dos elementos memoriais, talvez devido à atual velocidade de passagem dos eventos, a sua fungibilidade, que os acervos literários adquirem seu estatuto de guardiões dos vestígios do sistema da literatura e passam a ter alguma significação no campo literário e no campo da cultura. Convém que eu saliente que a especificidade do acervo literário não está naqueles elementos constitutivos que ela compartilha, né, que eles compartilham com os arquivos tradicionais, quais sejam higienização, acondicionamento, catalogação, arquivamento, atendimento ao usuário. É claro que isso tudo importa, mas há um diferencial. E o que diferencia, então, o acervo literário é o modo de organização dos documentos. Um sistema afeiçoado segundo as exigências da pesquisa literária e não simplesmente histórica, filológica ou biográfica, naquela versão antiga positivista, advinda do século XIX, que ainda hoje vigora em certos centros de memória. Para fazer frente às exigências dos estudos literários, um acervo precisa considerar as categorias implicadas no ofício do escritor. O trabalho da escrita não se reduz à concepção das ideias, nem à sua inscrição no papel ou na tela do computador. Requer um repertório de conhecimentos prévios, auferidos por meio de leituras ou da educação formal, a formação de valores sociais e pessoais, a aprendizagem do uso dos instrumentos de escrita, conforme a época, seriam pena e papel, lápis, caneta, máquina de escrever, computador ou tablet. E até antes disso, né? Podemos ter tabuinhas de argila. A intenção e a motivação subjetiva para escrever, né, também faz parte desses requisitos. E o domínio da gramática dos gêneros, evidentemente, pois quem não sabe o que é um romance não escreve romances. A partir disso, a inserção da classe social do escritor, a participação em grupos interessados em cultura. Isso aconteceu bastante no Piauí, pelo que eu soube. A circulação em ambientes orientados para o livro, o acesso a críticos e editores,
a interação com o público e o mercado, enfim, a ocupação de diversas posições no campo literário e certa consciência dos relacionamentos que este estabelece com a cultura mais geral, sem esquecer que, como tudo, a cultura também é refém do tempo. O caminho inverso também necessita ser percorrido. Não há escritor sem um contexto histórico, cujo horizonte temporal e espacial é móvel e instável. Na categoria tempo, aspectos como gêneros emergentes e em declínio, autores precedentes e contemporâneos, séries literárias em desenvolvimento paralelo desigual, estilos de época a serem adotados, rejeitados ou recriados, acontecimentos coetâneos de ordem social, política e econômica, avanços e retrocessos da indústria cultural e da formação de públicos, tudo se interrelaciona com aquele que escreve e que deve tomar decisões para escrever. Na categoria espaço, por exemplo, as injunções territoriais e topográficas, o assentamento no campo ou na cidade, os deslocamentos espontâneos ou forçados por exílios, por exemplo, a pertença a uma ou outra nação e a uma ou mais culturas, a maioria ou alguma minoria, com seus efeitos. Igualmente contam as relações de proximidade ou distância, laços familiares, grupais, classiais, a convivência com as instituições econômicas, como a indústria editorial, as redes de distribuição e de livrarias, os financiamentos públicos ou privados, a mídia, e com as instituições sociais, como as amizades, a escola, a igreja, a crítica, além das instâncias políticas, com suas ideologias e jogos de interesses. Também aqui, o relacionamento do escritor com seu entorno físico, material e moral deixa marcas em sua produção e produtividade, retratando muitas vezes indiretamente ou até a contragosto aspectos da cultura que o cerca. Avaliando a quantidade de elementos que advêm das dimensões temporais e espaciais da escrita e da atuação pessoal do escritor, é fácil deduzir que o número de documentos de um acervo literário é sempre passível de expansão, porque não inclui só aqueles legados por herança ou doação, mas os que os gestores da instituição foram recebendo ou coletando de outras fontes. Deve-se lembrar que a literatura não se esgota na figura do escritor. Os textos e as suas vicissitudes, rasuras, variantes e correções, que a filologia bem acompanha, mas a crítica genética também o faz, implicam o outro lado da escrita, o daqueles que lhes dão suportes concretos no livro ou em outra mídia e que os tornam vivos, os leitores. No plano da produção editorial, os acervos literários podem conter mensagens de escritores, de editores, também de escritores, aceitando ou recusando obras, providenciando traduções, enviando prestações de contas, projetos de design de capas e miolos ou de ilustrações, provas para revisão, cartazes de propaganda, convites de lançamento, assim como exemplares de cada edição das obras ou de suas traduções, quando existem. No plano da recepção, os acervos literários consignam, antes de tudo, os pronunciamentos dos leitores, leigos ou especialistas, em cartas ou outros impressos, recortes de imprensas com resenhas, ensaios críticos em periódicos ou revistas e livros, testemunhos orais gravados, trabalhos escolares, isso sim também. Toda uma fortuna crítica não hierárquica, acumulada ao longo do tempo e sempre aberta a novas contribuições. A recepção não apenas revela facetas sempre renovadas das obras,
mas desvela os horizontes de leitura também e os interesses culturais que os movem. Pela natureza heterogênea que deriva da multiplicidade de documentos que o sistema literário gera, os acervos literários necessitam de uma ordenação que proporcione a pesquisa de forma eficiente e transversal. Uma proposta de organização de um acervo literário deveria pautar-se pela coerência entre as atuais necessidades de pesquisa e os materiais documentais disponíveis. A gente poderia pensar em séries ou categorias de itens conforme a diversidade de possibilidades de investigação que possam ser correlacionadas entre si. O ponto de partida seria o que se pode chamar, com o Gerard Genette, os prototextos, aqueles que precedem o texto escrito ou impresso, privilegiando os originais, manuscritos ou datiloscritos, bem como textos impressos e revistos à mão pelo próprio autor, com especial atenção a esboços e notas, aquelas ideias, roteiros, ensaios provisórios, lembranças, mementos do escritor para si mesmo, de caráter verbal predominante, anotados de próprio punho pelo autor ou por ele datilografados, e eventuais ilustrações com originais ou reproduções por qualquer meio de trabalho do autor, vinculados às artes plásticas, mesmo tentativas ou meros esboços, como a marginália desenhada ou arabescos, comentários, inclusive na marginália, arabescos soltos dentro do texto ou na marginália, ou pertencentes a textos em que a linguagem verbal não seja predominante. Esses seriam os documentos mais aptos para se analisarem os processos de criação literária. Trata-se, eu diria, da documentação mais preciosa, passível, inclusive, de alcançar altos preços em leilões de manuscritos. Mas como um escritor não se vale apenas daquilo que a sua criatividade lhe propicia, há que também se considerar a sua biblioteca, com todos os livros, revistas e folhetos pertencentes ao conjunto formado pelo escritor durante a sua vida, muitos, inclusive, assinados, dedicados a ele e anotados de próprio punho. A biblioteca forneceria elementos para a pesquisa de intertextualidades, bem como para suplementar, em forma de dados para consulta, a própria elaboração da obra. Em certos acervos, o escritor pode ter colecionado obras de arte numa pinacoteca doméstica. Os objetos de arte incluem, em geral, obras de artes visuais, pinturas, gravuras, esculturas, tapeçarias, pertencentes à coleção do autor ou relacionadas com a sua produção literária, doadas por amigos, por artistas ou por outros escritores, ou mesmo adquiridos por ele. Pode indicar preferências estéticas do escritor, adaptações de suas obras, atendendo tanto ao lado da criação quanto da recepção. Outro aspecto fundamental é a preservação da correspondência, incluindo cartas recebidas ou enviadas pelo autor, bem como cartas de outros a ele referentes. A correspondência assim colecionada permite o acesso à subjetividade e à intimidade do autor, podendo suprir dados históricos e sociológicos suplementares à sua obra, além da reação de leitores de todas as nuances ideológicas e culturais. Relaciona-se, por isso, a biografia, a história literária, a história cultural, a história das trocas literárias, a evolução da literatura e de seus gêneros, aos processos de recepção e de produção, a história geral e política, sendo a mais rica das possibilidades de pesquisa. Do ponto de vista da atuação sociocultural do autor e da sua recepção, são de grande valia as publicações na imprensa, de ordem jornalística, inclusive aquelas resenhas de livros que são mais anúncios do que propriamente críticas.
e os comprovantes de crítica, que reúnem trabalhos críticos de verdade, publicados em livros, separatas, periódicos acadêmicos ou magazines comerciais, bem como jornais nacionais e estrangeiros, tanto impresso como online. Essa fortuna crítica se torna matéria primordial para estudos sobre canonização e sobre etapas da memória literária, acusando mudanças de horizontes de valores. Para a memória visual e auditiva, os documentos audiovisuais, fotografias, negativos, filmes cinematográficos, mudos ou sonoros, fitas de vídeo, fitas de áudio, dispositivos, aquilo que a gente chama de slide, discos, disquetes, CDRs, pendrives, guardam até enfim, outros recursos informáticos hoje disponíveis, guardam itinerários sociais, deslocamentos geográficos ou culturais, encontros com figuras histórico-literárias, preferências musicais ou cinematográficas, registrando pessoas e locais, portanto, dando imagem àquilo que às vezes é só um dado escrito. No espectro da recepção, outras divisões de um acervo podem constituir o que se chama de memorabilia, o material relacionado com a memória da vida literária ou pessoal do escritor, tal como prêmios, diplomas, medalhas, títulos, condecorações e outras distinções recebidas, lembranças que ele trouxe de viagens, de amigos ou admiradores, homenagens oficiais e particulares, em vida ou em memória, contribuindo para estudos biográficos e de recepção, é claro. Por outro lado, comprovantes de adaptações que vão atestar a existência de iniciativas adaptativas em qualquer linguagem das várias artes ou mídias de obras do escritor, podem abranger cartazes, programas de espetáculos, fotografias ou outro material audiovisual. Inclusive fitas, por exemplo, de uma novela que foi adaptada de uma obra de um autor. Também aqui os estudos recepcionais encontram dados muito significativos. Do ponto de vista mais estritamente editorial, é interessante coletar comprovantes de edição das obras do escritor. Edições nacionais e estrangeiras, quando houver, completadas por documentos da história editorial, com toda espécie de comprovantes referentes ao processo editorial das obras do escritor, tais como provas dos livros, fotolitos, artes finais das capas ou de ilustrações, esboços de capas, etc., bem como da trajetória comercial da sua obra, documentada por contratos, prestações de conta ou estatísticas. Essa espécie de documentos pode produzir um quadro da atividade editorial em torno do escritor, e a primeira esclarece sobre os chamados peritextos, né, aquela dos comprovantes de edição, localizando prefácios e seus autores, pós-fácios, orelhas, capistas, ilustradores, não só ilustrando processos de fabricação e promoção do livro, mas historiando-os, algo que a memória cultural, por vezes, menospreza. Todavia, um escritor não é apenas feito dos seus textos, prototextos, peritextos ou intertextos. Ele tem ou teve uma vida a ser documentada, atestando a existência histórica do autor e que serve, né, como seção de um acervo de subsídio a biografias, documentos pessoais de identificação, dados sobre as suas atividades profissionais, artísticas, editoriais e culturais. Apesar da característica reservada de um acervo literário,
já que os itens materiais não podem ser manipulados sem precauções de preservação, a sua posição no campo literário pode ser a de dificultar a pesquisa, limitando acessos e configurando certa sacralidade, ao meu ver, indesejável. Manejar as posições conflitantes, que podem emergir de incompreensões diante de normas, de pressões dos proprietários dos direitos autorais, mas também de excessos de rigor ou excessos de desleixo dos envolvidos no funcionamento do acervo, é talvez a tarefa mais difícil do gestor. De uma outra perspectiva, o acervo, como uma sub-área do campo literário, pode sofrer injunções de uma lógica externa, arquivística e imobilista, socialmente distintiva para o agente ou instituição que detém a posse, ou de caráter meramente mercantil, que, em ambos os casos, limita a liberação das suas potencialidades enquanto capital simbólico e memória cultural. Por isso, para concluir essa parte da conferência, se os acervos desejam firmar posições no campo literário e no campo cultural, convém que os gestores e os acervistas valorizem a pesquisa sem descuidar da preservação dos seus documentos. É essencial conservar, mas de nada vale um acervo que se fecha, o que se torna motivo de mais-valia institucional. A memória literária não deve ser individualista. Ela pertence à coletividade e para ela é que se deve voltar, tendo em vista que o trabalho de acervo é um dos fatores substanciais da permanência do escritor ao longo do tempo e deve atuar constantemente como um capital cultural produtivo de novos conhecimentos, de novas vivências humanas, ultrapassando a barreira do tempo e atingindo várias gerações. Sem contar que, do ponto de vista das culturas, os acervos são fontes identitárias para comunidades de onde provêm e onde são aproveitados, fixando modelos e valores que só nos seus materiais podem ser encontrados e fruídos. Então, por enquanto é isso, eu agradeço a atenção de vocês. O texto é um tanto, vamos dizer assim, mais teórico, mas a gente pode depois exemplificá-lo de várias maneiras no debate. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Glória. É sempre um prazer poder, né, ouvir pessoas de tantas áreas nesse momento de evento, nesse momento, né, de comemoração dos 10 anos do programa de pós-graduação em letras da UESP. É um prazer ter uma autoridade no assunto, como o Daniel já ressaltou no início, trazer essa visão que, embora para muitas pessoas, talvez, especialmente alunos de graduação, que estão pensando sobre o assunto, e, ao mesmo tempo, é um desafio também para os estudos da pós-graduação, que, embora seja um campo, digamos, embora talvez novo em alguns sentidos, não é um campo tão novo. Já se escreve, já se fala muito sobre esse assunto há muito tempo. E aí, enquanto eu ouvia, eu fui deixando algumas palavras-chave, né? Preservação, o arquivo, a memória. E eu deixei uma pergunta aqui que eu gostaria de ouvir mais, enquanto a gente vai selecionando alguns comentários, algumas perguntas. Eu queria saber um pouquinho mais, pensando nesse aspecto, especialmente de final de graduação, início de pós-graduação. Quais seriam os desafios que você ainda enxerga no campo do acervo literário, no campo do arquivo? Até matemática, a professora Silvana tem trabalhado no nosso programa. Eu queria ouvir um pouco mais. Quais são os desafios que você ainda enxerga no campo, nesse momento? Deixa eu pensar um pouquinho.
Não, tranquilo. Mais do que aquilo que eu já disse, perspectivas a mais, puxa vida, eu acho que eu cobri quase tudo. Sim, sim. Eu não sei se alguma coisa ficou de fora, mas existem, por exemplo, um trabalho muito importante que foi desenvolvido principalmente lá em Santa Catarina, né, de resgate de livros esquecidos de autoras brasileiras que realmente tinham sido ignoradas pelo cânone literário, em virtude, evidentemente, do, vamos dizer, patriarcalismo brasileiro. Pela editora Mulheres, certo? A editora Mulheres foi fundada pela professora Zaide Musar, que infelizmente faleceu, né? Mas ela reuniu um acervo de escritoras, vamos dizer assim, de manuscritos que depois se transformaram em livros, ou de edições raras que se transformaram em livros atuais, e que é valiosa para quem faz estudos da mulher, né? Que há uma área que, às vezes, não encontra tantos desafios como esse caso, por exemplo, de alguém que escrevia no século XVIII ou no século XIX. Né? Então, eu acho que isso é uma dimensão que é merecedora de atenção. Por outro lado, eu não falei muito sobre a questão da cultura digital de hoje. Embora eu tenha mencionado, né, que os acervos têm uma área a qual deve se prestar toda atenção, que é a área de audiovisuais. Eu incluo toda essa cultura digital que aparece na tela do meu computador e no de vocês, e nos telefones celulares, nos laptops, nos notebooks, enfim, em todas as possibilidades que a informática nos faculta, dentro da questão da memória cultural, em primeiro lugar, porque ela também faz parte da cultura, toda essa área, e aí há muita discussão a respeito, porque muitos, por exemplo, que são mais puristas, vão dizer que certas produções colocadas em blogs, né, ou enfim, sites, né, são de menor qualidade, que não têm interesse público, são coisas, digamos assim, muito mais derivadas de uma experiência reduzida, pessoal, que não tem universalidade, que não servem para todo mundo. Outros vão dizer que são danosas para a moralidade. Aliás, isso é algo que acontece neste país de vez em quando, né? De vez em quando, toda semana. Quase toda semana. E muitas são de alta qualidade, tanto estética, vamos dizer assim, dentro da área da literatura, mas também de outras áreas. Eu sempre menciono os poetas eletrônicos, que fazem trabalhos muito interessantes, que têm visualidade e, ao mesmo tempo, verbalidade, sem esquecer que a palavra é fundamental, né, para a poesia, e também sonoridade, que são coisas que o livro entrega ao leitor. O leitor é que tem que pensar num poema, por exemplo, sobre como ele soa, o que ele consegue visualizar nas metáforas ou imagens que esse poema suscita. Eu acho que, nesse caso, vou dizer uma impropriedade, mas o livro força mais a criatividade do receptor. Tá? Enquanto que a cultura digital, em geral, te dá isso muito pronto, a não ser aqueles trabalhos que são muito complexos e que também te fazem pensar, também te fazem estabelecer relações, inter-relações, inclusive, e que podem ir ao infinito, muitas vezes. Tá? Então, eu conheço mais essa área da poesia mais digital, mas
existem também os romances, que existem né? Existem as fanfictions também, que é outra área que não é só digital, mas também é impressa, né? E que são recepções, de certa maneira, né, de obras dos autores. Eu tenho visto muita coisa sobre, por exemplo, na TV, existe muita coisa sobre o universo do Star Wars, que são fanfictions, ou seja, são coisas que fãs produzem, algumas de alta qualidade, outras não tanto, né? Ou seja, existem escalas de criadores, de símbolos, vamos dizer assim, em geral. A cultura simbólica abrange todos. Ela não deve ser discriminativa. É claro que quando se trata de educação, aí eu não sou assim tão democrática. Eu acho que educação, na verdade, ela tende a apurar o senso crítico, e o senso estético e o senso humanístico dos educandos. Então, é melhor evitar aquilo que, digamos assim, não traz uma grande colaboração, embora seja um dado importante para um estudo cultural, por exemplo. Tá? Mas isso é um tanto elitista, eu confesso. É que me preocupa mas acho que é interessante o empobrecimento, me preocupa muito o empobrecimento cultural do país. E, hoje em dia, a ignorância ela tem trazido frutos nefastos, né, para este povo. E facilita muito, mas muito, os sistemas de manipulação e, inclusive, de opressão, que passam desapercebidos. Professora, eu queria fazer um comentário em cima dessa sua fala, em relação ao que o professor Diógenes comentou aqui, né, sobre esses desafios com o digital. E, assim, eu não sei se vocês estão sabendo, mas, recentemente, a preservação desse acervo digital, ligado diretamente à segurança cibernética, foi atacada, né? É uma coisa assim, inimaginável no mundo você hackear, atacar um acervo tão importante como o da Biblioteca Nacional, né? Recentemente, a Biblioteca Nacional conseguiu... Tribunal. Então, a Biblioteca Nacional passou aí praticamente quase 2 meses fora do ar, porque eles tiveram que desligar todos os servidores, prejudicando aí de maneira incalculável a quantidade de pesquisas, não? A quantidade de pesquisas em termos... Essa, Daniel, é a minha, digamos assim, objeção à entronização da cultura digital, que é a atual preferência, né? Não só nacional, internacional também. Ou seja, tudo que está na internet pode ser hackeado. Isso nós sabemos. Existem hackers muito habilidosos. Alguns para o bem e outros para o mal. Por isso é que eu defendo a preservação material dos documentos, tá? É claro que tem coisas que só são digitais, que não tem como se transformar em documento escrito, por exemplo, ou fotografado, mas muita coisa pode ser preservada via fotografia e via escrita. Inclusive os arquivos de computador, né? que têm um material verbal, ou então imagem, né? Nós podemos, inclusive, filmar, e os filmes também são possíveis. A gente sabe que filme é passível de deterioração. O cachorrinho está latindo. O teu? É o meu. É sempre assim, né? Na hora que a gente está falando, eles decidem brincar. Eu acho uma graça. Tenho saudade do meu. Bem, mas eu acho que o fundamental, diante do desafio de perder-se dados que fazem parte da nossa memória brasileira, internacional, seja o que for,
mas que fazem parte, inclusive, da constituição da nossa identidade, né? Ela tem que ser através de aspectos materiais, de documentos materiais. Vocês vão me dizer, bom, mas tudo pode ser destruído. Eu concordo, certamente. Mas nós ainda temos tabuinhas de argila, lá do tempo, sei lá eu, do Nabucodonosor, no museu. Né? Nós temos hieróglifos nas paredes do Museu Britânico, não só no Museu do Egito, né? Aquele novo. Quer dizer, mesmo civilizações distantes, elas se preocuparam em manter os seus ritos, as suas crenças, né? Os seus documentos, inclusive governamentais, muitas vezes, ou econômicos, preservados. Então, confiar apenas no digital para manter esses documentos me parece muito perigoso. Perigoso, e eu sei que a gente não pode também garantir, né, que a parte material, ou seja, a parte física, né, dos documentos se preserve, mas há possibilidades, né? A gente pode manter, até melhorar a qualidade de papéis, né, pode fotografar textos, pode microfilmar, há uma série de elementos que a gente pode usar, pode restaurar também, né? Pode se restaurar muita coisa. Quer dizer, nós não podemos vencer o tempo, eu já disse isso na palestra. O tempo sempre vence. Agora, eu acho que a memória cultural, a memória literária, a memória artística, que são o nosso patrimônio identitário, ela tem de ser preservada de alguma forma, quando possível. Claro que se há um incêndio e consome todo o acervo de uma instituição, vai ser lamentável. Mas a gente pode também reconstituir partes, como fizeram com o Museu da República, né? Ou seja, se perdem coisas, mas algumas coisas elas subsistem no tempo. A gente também não subsiste cá para nós, né? É por isso que a gente escreve, eu diria. Muita gente escreve para não morrer totalmente. Muita gente produz obras de arte para não morrer totalmente, né? Porque a ânsia de eternidade, eu acho que é comum aos seres humanos. A gente não quer desaparecer. Mas desaparece das memórias, teus alunos te esquecem, não é? Alguns te odeiam, outros não. Alguns nós esquecemos. Professora Glória, temos uma outra pergunta, uma questão que o nosso colega do programa de pós-graduação, o professor Feliciano, ele pergunta: o que a senhora pensa sobre os métodos empregados pela crítica genética ao acervo documental literário? Bom, isso já é outra conferência, viu? Eu ia falar isso, a gente chega aqui a tarde inteira. Eu conheço bem o trabalho do ITEM, lá de Paris, que, na verdade, é onde se pratica mais a crítica genética, né? Eles trabalham com vários manuscritos, agora mais ainda, quando eu visitei, eram o Proust, eram o Balzac, eles iam incluir o Barthes, eu acho, também. Existem outros institutos, vamos dizer assim, que também trabalham com preservação na França, e os métodos, eles basicamente são muito derivados, no fundo, da filologia. Ou seja, o rastreamento de vestígios de coisas que foram apagadas, vestígios de coisas que foram incluídas, de vestígios de coisas que foram suprimidas totalmente, né? E atenção a comentários, a reescritas,
a relação entre esboço e texto final. Isso se faz por vários métodos, este é o grande problema. Por exemplo, lá no ITEM, a maior parte dos autores, dos pesquisadores, trabalhava com psicanálise, né? Porque tentando verificar o que foi suprimido ou reprimido do texto. O professor Felipe Villemar, da USP, é um especialista máximo nisso. Tá? Outro método que, aliás, eu acho que foi, vamos dizer assim, talvez abordado pela primeira vez pela minha orientanda, a Márcia Ivana de Lima e Silva, foi o sociológico do Bakhtin, né? Quando ela trabalhou com a obra do Érico, que até se transformou em livro depois. E ganhou um prêmio. Então, se podem ver aspectos, desde que se trabalhe com o discurso, no caso do Bakhtin, né? Ou com os manuscritos, no caso da psicanálise e dos filologistas contemporâneos, que não são filólogos, na verdade, né? Tem outra formação, se consegue fazer descobertas muito interessantes. Eu acho que é totalmente válida a crítica genética. Ela é válida para o processo criativo, evidentemente, daí a ideia de gênese, né? Tentar descobrir o que está na origem das obras. Mas, no meu ver, não existe origem. Tudo tem uma origem antes da origem, se a gente vai atrás. Então, sei lá, né? Se eu vejo assim um autor rasurando uma frase que eu consiga depois reconstituir, porque ele não conseguiu rasurar suficientemente, e descubro que essa frase era uma frase, vamos dizer assim, ofensiva a alguém, ele está efetuando uma censura moral. Onde é que se eu vou procurar a origem, onde é que vai estar essa origem? Não tá lá no inconsciente dele, certamente, ou no subconsciente, mas também pode estar na mãe dele, no pai dele, na igreja que ele frequenta. Vocês entendem? Sempre tem uma origem atrás de cada origem. Então, a gênese também pode ir para trás eternamente. E vai escavando. Eu acho muito interessante, porque, de fato, você consegue mostrar, especialmente para os estudantes que estão começando a pós-graduação nesse momento, aqueles que já possuem título de mestrado, doutorado, que tem muito campo para expandir, tem muito campo. E demonstra que, de fato, não existe uma preocupação necessariamente hierárquica. Claro que algum nível de hierarquia é importante e é bom, mas que existe uma preocupação importantíssima com essa arte literária, né? E aqui a arte literária, tanto na produção quanto na recepção, né? Nesse contínuo. Você consegue trazer muito bem, citando, mostrando que existem outros campos, né, de conhecimento. Exatamente. Que podem dialogar. E, na verdade, tu podes fazer muitas coisas com um acervo, né? Eu diria assim, tu podes começar por um item X e começar a fazer links com outros objetos do acervo, e tu vai ter uma visão de alguma coisa ali que pode ser completamente inédita. Não? Tem uma ex-aluna minha que andou aparecendo aí, a Alice Duarte, que trabalha na FURG, não, na Universidade da Bahia, Federal da Bahia, e que tem uns trabalhos muito interessantes assim, de exploração digital, inclusive, de links saindo do texto para outras coisas. Vocês podem falar com ela, se assim o desejarem e souberem lidar com hipertexto, nesse caso, né? Uhum. Que é uma outra técnica possível de trabalhar com crítica genética. Mas não só genética, pode ser filológica também.
e outras coisas mais. Professora, a senhora comentou aí, assim, sua conferência foi riquíssima, né? Eu acho que para todos que pesquisam com acervo literário, trabalham dentro dessa perspectiva de memória, ficou assim, a dificuldade vai ser em selecionar esse universo de possibilidades que ficou aberto, né? Eu tiro como exemplo aqui o que o NELIP, né, o Núcleo de Estudos Literários Piauienses, aqui, que a professora Gemira coordena, recentemente a gente adquiriu um material aí de ponta para digitalização de jornais, periódicos. A gente tem realizado essa digitalização de 3 importantes cidades, né, Parnaíba, Teresina e Floriano, e a investigação na fonte primária, nos jornais, está reescrevendo a história. A gente está conseguindo perceber toda uma articulação, né? Desde a observação dos editores, como é que esses grupos se formavam, os encontros em oficinas, saraus, que eles... Enfim, o jornal, né? É uma plataforma perfeita para você identificar. Né? A imprensa acompanha o dia a dia, isso é fundamental também no acervo. Qualquer notícia que apareça sobre um escritor, né, que tenha relação, inclusive, com o escritor, ou que tenha relação com o seu editor, ou com o seu crítico, também é interessante. E aí eu vejo que vocês estão digitalizando o seu acervo de jornais, né? Mas é muito importante preservar o jornal, mesmo aquele que está caindo aos pedaços. E eu sei que tu consultaste, Daniel, muitos que estavam muito danificados. Então, aí vocês precisam ter um técnico. Isso aí a biblioteconomia fornece, creio eu. Vocês têm faculdade de biblioteconomia? Tem? Tem. Não? Tem? Em Teresina, eu acho que tem, não tem? Tem Teresina, né? Tem Teresina. Teresina tem, pela UESP. Não, aquele técnico que sabe restaurar papel. Tá? Porque é possível. Em primeiro lugar, o jornal tem que ser conservado em arquivo, daqueles arquivos de aço grandes, aberto, nunca dobrado. Tá? E para isso tu tem que ter arquivos, né? Sim. Mas aqueles arquivos comportam vários números, digamos assim, eventualmente. É claro que isso aí tudo requer espaço. E eu sei como é que é o espaço universitário. Por exemplo, na própria URGS, nós não temos acervos literários dentro do Instituto de Letras. O Instituto não tem salas possíveis, está tudo ocupado. Né? Estamos tentando organizar um acervo em outro lugar, que ainda está em processo de pensamento, né? Mas, em compensação, a PUC continua mantendo os acervos que foram organizados por nós e ampliou esses acervos. Né? Eles têm espaço lá, porque a universidade possui verbas inclusive para construir. Né? Nós não temos essas facilidades. Como eu disse, o que menos interessa aos governos, em geral, é a manutenção do patrimônio cultural. Professora, o problema de quem trabalha com isso, né, é a paixão que a gente tem por buscar, e assim, essa conversa iria a tarde inteira, não é? E nosso tempo, infelizmente, já se esgotou. Já está esgotado? Agora, no horário das 4 horas, já vamos ter uma mesa redonda, né, com isso, história e perspectivas do programa de pós-graduação em letras da UESP. Nós vamos ter 4 figuras importantíssimas do nosso programa, né, dentre eles fundadores, né, professor Altemira, professor Diógenes, professor Feliciano e professor Franklin, que vão conversar, mediados pela professora Silvana Maria Pantoja, tá, gente? Então, eu acho que vocês vão ter que sair dessa sala, mas vão ter que buscar o outro link, tá? Quando a gente finalizar aqui. Antes de passar a fala para o Juan, né,
Professora, eu quero agradecer de coração a sexta da professora ter essa conversa com a gente hoje à tarde, que a senhora foi de bom grado, é sempre uma satisfação ouvi-la, esse carisma sempre no seu rosto, né? Então, assim, foi uma honra também, e eu vou aqui também expressar essa honra de maneira pública, uma honra ter sido também seu orientando no doutoramento, tá? Aprendi bastante, e vamos seguir adiante também nessa paixão que nos conecta, né? Que são os acervos e a memória cultural. Assim espero, né, Daniel? Tu tem muito serviço pela frente, pelo que eu sei. Demais. Aliás, inesgotável para uma vida. Sim. Perfeito. Eu gostaria muito de agradecer novamente a presença da professora Glória Bordini. É sempre um prazer poder ouvir pessoas que estão espalhadas pelo país, de outras instituições, e pessoas que não só estão deixando uma marca assim, inesquecível no mundo acadêmico, mas que são pessoas que estão ao nosso lado, nós vemos que estão trabalhando, pensando conosco, pensando sempre pela melhoria. Assim, temos uma chuva de elogios aqui no chat. Foi uma tarde muito, muito boa, e nós esperamos futuramente poder contar com a sua presença, assim, física. Já fiz o convite, viu? Momento, que nós vamos poder sentar. Algum dia eu quero ver as pessoas de perto. Ó, o convite para Teresina e Parnaíba já está feito. Teresina, Floriano e Parnaíba já está no roteiro, já vai fazer todo esse passeio. A todos que nos assistiram, muito obrigado. Vou passar esse momento para a palavra final para a professora Bordini poder encerrar. E não deixe de participar daqui a pouco, 4 horas, na próxima mesa. Passa a palavra para a professora Bordini. Novamente, muito obrigado. É um prazer enorme poder dividir essa tarde, esse momento com você. Bem, o que eu posso dizer? Eu só posso dizer que eu estou muito agradecida e honrada, inclusive, pelo convite da Universidade Estadual do Piauí, né? Que eu conheci graças ao Daniel e à Argemira, pelo menos que eu me lembro. O Diógenes não estava aí, né? Nessa época, eu acho. Ele estava no Recife, não estava? Sei lá. Ou era e não era. Mas, enfim, aos meus ex-alunos, né, que fizeram parte, vamos dizer assim, uma boa parte do processo de aperfeiçoamento, digamos assim, dessa universidade, porque eu acredito que todos vocês, não só os que falaram conosco hoje, mas todos os alunos, seja de graduação, seja de pós-graduação, e os professores, têm todo o interesse em melhorar cada vez mais o trabalho da universidade, colaborar com a sua comunidade, principalmente, ou seja, a universidade não pode se fechar, né? Tem que ir ao público, e por isso eu sou defensora dos acervos também, porque acervos dão belas exposições, gente. Exposições que atingem o grande público e que preservam a memória. Tá? Então, muito obrigada, espero voltar a conversar com vocês, né? E obrigada a todos, ao professor Franklin também, e a todos vocês, a vocês dois especialmente, que são muito queridos. Obrigado, professora. Muito obrigado, obrigado a todos. Também tiveram paciência. Nada, sempre um prazer. Foi um prazer. Até a próxima, professora. Gente. Muito obrigado. Até daqui a pouco. Até mais. Um abraço. Tchau.